Amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite de entrar no site da nossa igreja e, através desse vídeo, se aprofundar um pouquinho mais na mensagem que começamos domingo, falando sobre a criação. Se desejamos ter um 2010 abençoado, cheio de sentido, precisamos retomar as nossas origens. E nada melhor do que olhar para a origem de tudo, Gênesis, capítulo 1, quando fala da criação e Deus sendo o seu grande Criador. Então eu espero que você abra o seu coração e que possamos criar um diálogo ainda maior com tudo isso que você ouviu na mensagem domingo à noite, ou que você acompanhou pelo áudio do nosso site e agora está vendo essa complementação através do vídeo. Que Deus... Pois bem, eu acredito que a primeira pergunta que nasce no nosso coração é a respeito da criação do universo. Se Gênesis capítulo 1, ele está nos ensinando que todo o universo, todo o cosmos fora criado em 7 dias literais, de 24 horas, ou se ele fora criado em 7 dias simbólicos, como sendo pulsações, atos criativos de Deus, ou qual o significado dos 7 dias da criação. No primeiro momento, não sei se você se recorda, mas percebemos que a mensagem central de Gênesis, capítulo 1, falando da criação, é mostrar que Deus, Ele criou todo o cosmos para comunicar ao nosso coração que existe um Deus soberano e que nos ama profundamente. E todo o cosmos é cenário do poder, da grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo da revelação e do relacionamento íntimo e pessoal que Deus tem com a sua criação. Em outras palavras, capítulo 1 foi escrito para dizer: tudo isso não veio do acaso, tudo isso nasceu do coração de Deus e nós fazemos parte dessa criação. Com certeza você já deve ter lido, ouvido, visto debates nada calorosos entre criacionistas e evolucionistas, ou o pensamento criacionismo e o pensamento evolucionista, o evolucionismo de Darwin. O que é esse evolucionismo? É o pensamento de Charles Darwin, que ele vai dizer que todo o universo, com toda a sua complexidade de seres vivos, se originou basicamente de um único ser vivo que foi evoluindo até chegar na imensidão do cosmos que temos e imaginamos hoje. E aí, se você perguntar, mas de onde veio esse único ser vivo que originou tudo isso? Foi Deus? A afirmação é não, na verdade surgiu do acaso. Bem, esse é o pensamento científico, uma teoria elaborada por Charles Darwin e seus expositores sequentes a ele. Mas, por mais que a ciência procure observar fatos e criar suas teorias em cima de fatos, há momentos que ela se depara com lacunas, com não provas factuais, com não explicações científicas. Aí vem a interpretação imaginária. Então é teoria, tudo resume-se em teoria. Mas onde eu quero chegar é que nós erramos quando queremos formar uma teoria em cima da Bíblia e refutá-la com a ciência, uma descoberta, uma teoria científica. A grande verdade é que a ciência, ela não se harmoniza com a Bíblia, mas em contrapartida ela também não precisa ficar em conflito, uma tentando negar a realidade da outra. Simplesmente são realidades diferentes que caminham com objetivos diferentes, sem necessariamente se harmonizar e sem necessariamente se contradizerem. Sendo assim, nós temos o pensamento criacionista, que é praticamente um desenvolver de uma ciência à luz do texto bíblico. Só que a proposta do texto bíblico não é dar subsídios para uma criação de uma fórmula científica, mas a proposta da Bíblia é gerar fé no nosso coração. E como ouvimos na mensagem, a proposta é mostrar que o Criador de todo o universo, de todo o cosmos, é o próprio Deus que criou tudo do nada, e Ele pode fazer isso na nossa história, e Ele elaborou tudo isso como um grande cenário para a celebração da glória dEle e ao mesmo tempo para revelar o profundo amor que Ele sente por nós. Outra questão no livro de Gênesis que é muito interessante é a palavra inicial do versículo 1, capítulo 1, no
princípio. Nós não temos ideia de data cronológica, quando foi esse princípio, mas uma coisa é certa: a declaração é que quando tudo começou, Deus presidia tal realidade e Ele que fez com que a tal realidade da criação emanasse da pessoa dele. Mas o que eu quero ressaltar é que essa expressão no princípio, ela se repete lá em João capítulo 1, versículo 1, quando diz assim: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, ele vai fazer um paralelo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai fazer um paralelo, uma relação com Gênesis 1, 1. Da mesma forma, nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, um diálogo com o pano de fundo da cultura babilônica, de onde originou todas as coisas. Da mesma forma, João está dialogando com um povo helenista, um povo grego, e querer saber o arquê, ou o princípio de todas as coisas, era um grande questionamento dos filósofos gregos. Eles se perguntavam se tudo foi originado, o princípio de tudo era um elemento da água, do fogo, da terra, e de repente temos a declaração de que no princípio, em arquê, o princípio de tudo era o Logos, a palavra, Jesus. Olha que coisa interessante. Em João nós temos o esclarecimento que o Criador de todas as coisas é Jesus, a própria palavra de Deus. E lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, nós vemos: e disse Deus, a palavra de Deus entrando em ação. Ou seja, é como se Deus liberasse e através da mediação de Jesus, do seu Filho, as coisas começam a existir. Num primeiro momento nós não temos essa compreensão. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa declaração nos dá a entender que o Criador estava com mais alguém regendo a criação, e toda a criação é espelhada neles. Aí nós temos a pessoa de Elohim, de Deus Pai, e temos a pessoa do Messias, Jesus, o que vai ser o mediador da criação, o Criador de todas as coisas. Então, quando nós vemos que disse Deus: haja luz, quem é liberado com a sua palavra é o próprio Jesus, para que as coisas aconteçam. Da mesma forma, Colossenses vai nos dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas, sem Ele nada do que existe existiria. Ele é como se fosse o grande eixo que sustenta a criação. Ele é o próprio Criador, Ele é quem sustenta e mantém toda a criação como mediador de Deus Pai. É muito interessante saber isso. E Gênesis 1 já prefigurava, já profetizava, já revelava parcialmente essa grande verdade que vai ser completada à luz do Novo Testamento.